Amém. Quero, antes de mais nada, agradecer ao irmão Rubens e pastor Fernando por terem me substituído domingo e de última hora, porque até o sábado eu ainda cria que estaria aqui, mas não deu. Eu não sei se eles pregaram bem o estudo que eu fiz. Acho que sim, eu vou assistir depois. Muito obrigado, tá, queridos? Esses últimos domingos nós temos olhado para o fogo e temos lembrado do Deus que, tal qual o fogo, é poderoso. Mas hoje eu quero te convidar a ter um olhar diferente. Em vez de olhar para o fogo ardendo, você vai olhar para aquilo que já ardeu. Você vai olhar para o que sobrou depois do fogo. Quero te convidar a olhar para as cinzas. As cinzas marcam a presença do fogo que já passou por algum lugar. As cinzas marcam que algum material foi alvo do calor do fogo. As cinzas mostram que aconteceu ali um processo, onde o fogo estava presente. E olhando para as cinzas hoje pela manhã, eu quero te fazer algumas perguntas do tipo: se você já experimentou e experimenta a presença de um Deus Todo-Poderoso em sua vida, quais são as marcas, qual é o significado, resultado, o que acontece com você ao experimentar o calor do fogo divino em sua vida. Devo dizer que algumas pessoas não saberão muito bem sobre o que estamos falando hoje pela manhã, porque na verdade elas nunca experimentaram o poder de Deus em sua vida. Algumas pessoas tentam ao máximo resistir ao poder transformador do Senhor. Há pessoas que têm medo de Deus. Têm medo de que, entregando sua vida a Deus, quem sabe perderão o controle, perderão a autonomia. E para essas pessoas falar sobre cinzas é algo que elas terão alguma dificuldade de entender. Mas talvez você já tenha passado mais de uma vez por aquela sensação que, depois de ter experimentado o poder do Senhor, parece que você foi literalmente dissolvido. A presença de Deus foi tão maravilhosa que você realmente sentiu-se
tocado de maneira profunda pelo Senhor. É sobre isso que vamos comentar. Se você usa o aplicativo Bíblia da YouVersion, pode acompanhar. É só clicar no link Eventos e aparece a nossa igreja e a mensagem agora ao vivo. Vamos olhar para a palavra de Deus. Eu quero começar com alguns textos que mostram como algumas pessoas reagiram diante da presença de Deus. E vamos começar pelo livro do Gênesis. O primeiro casal que, segundo a palavra de Deus, tinha um privilégio enorme, além de morar no Éden. Não pagavam aluguel nem nada disso, e ainda tinham a presença do Senhor que os visitava na viração do dia. Acontece que um dia essa presença incomodou Adão e Eva, porque eles haviam desobedecido ao Senhor. E o texto vai registrar agora como eles reagiram diante da presença do Senhor após o pecado. Veja, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Consegue imaginar a reação de Adão e Eva? A presença de Deus se faz ali no jardim do Éden, e aquele casal se esconde. Ao ser arguido do motivo de se esconder, Adão diz: Senhor, eu te ouvi, mas eu senti medo. Eu fiquei com medo do Senhor. Vamos ao segundo texto. Um pouquinho mais adiante, agora no livro do Êxodo. Texto que lemos aqui algumas vezes. Moisés, diante do poder de Deus ali na sarça. Deus começa a conversar com Moisés e diz: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O homem que mais tarde seria chamado de amigo de Deus, o homem pelo qual Deus faria grandes milagres, eventos formidáveis. Aquele homem, diante da presença do Deus Todo-Poderoso, esconde o rosto, porque sente medo. Terceiro texto. Um profeta, Isaías. Isaías, chamado por Deus para levar ao povo em cativeiro uma mensagem de esperança, uma mensagem de novidade. Ele é chamado pelos estudiosos do Antigo Testamento de profeta do novo, ou profeta da novidade. É dele a famosa frase profética: eis que faço novas todas as coisas. Muito bem, ele tem uma visão de Deus, e olha o que acontece. Então disse eu, é ele falando o que sentiu diante de Deus. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quase que em pânico, Isaías diz: os meus olhos viram o Rei, ai de mim. Impressionante que esse homem
que em nome de Deus trouxe uma palavra poderosa ao povo, ele se sente um pobre coitado. Afinal de contas, havia enxergado o Deus no trono, pela visão lá do capítulo 6. Agora vou ler o trecho preferido, que faz parte dessa reação de personagens bíblicos. João, que tem uma revelação sobre o fim dos tempos, lá na ilha de Pátimos, ele começa a enxergar vários eventos, e o principal deles, na minha opinião, começa logo no início da revelação, quando ele vê o Senhor Jesus. Olha o que ele diz: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Quando vi, caí como morto. Irmãos, se nós tivéssemos tempo, nós leríamos uma coleção de versos sobre a reação de pessoas diante de Deus. E nós veríamos que há, em muitos casos, para não dizer na maioria dos casos, um certo desconforto entre aquele que está olhando para Deus, um Deus poderoso, grandioso, o Deus que é fogo consumidor. No Antigo e Novo Testamento, pessoas se sentiram desconfortáveis, pessoas sentiram medo, pessoas sentiram uma mistura de temor com respeito, pessoas se sentiram incomodadas diante da grandeza de Deus. E eu quero, a partir desse momento, usar essa situação, esse sentimento, esse desconforto, como a figura das cinzas diante do fogo consumidor. E me parece que não apenas nós temos reações de pessoas que mostram esse desconforto, mas me parece que o próprio Deus nos ensina que diante dele nós precisamos, de certo modo, nos sentir assim mesmo, pequenos, acuados, cinza. Olha que interessante, no Novo Testamento, Tiago 4:10 e 1 Pedro 5:6. Humilhai-vos na presença do Senhor. É o que diz o texto. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. 1 Pedro 5:6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Que sentimento é esse? Humilhai-vos. O que é isso exatamente? Na minha opinião, humilhai-vos é exatamente o sentimento dos personagens que nós lemos há pouco. Humilhai-vos é a reação. É um Deus tão poderoso, é um Deus tão grande, que diante desse Deus eu reajo com certo temor. Eu reajo com um desconforto natural. Sou um homem pecador, sou um homem limitado, mas eu estou diante de um Deus grandioso, um Deus que é fogo consumidor, e diante desse Deus, como que eu dissolvo em todo o meu poder, em todo tipo de autoridade, de ganho. Eu não sou nada diante desse Deus
Todo-Poderoso. Por isso, humilhai-vos. A palavra grega aqui é interessantíssima, é tapeinô. Tapeinô, segundo F.F. Bruce, que é um estudioso do Novo Testamento, significa que você olha para uma pessoa, mas não consegue olhar por muito tempo. Então você baixa os olhos. Sabe quando você fica assim, desconfortável, quando olha para alguém, olho no olho? Já aconteceu de você falhar para com uma pessoa, então quando ela chega no mesmo ambiente que você olha para ela, mas não consegue encará-la? Já aconteceu? É essa a ideia. Humilhai-vos. É o Deus Todo-Poderoso, eu não consigo olhar para Ele de um modo descomprometido com a sua grandeza. Eu me sinto pecador, eu me sinto pequeno diante de um Deus tão grande e poderoso. Mas sabe, queridos, por algum motivo, talvez pelas tendências pós-modernas da religiosidade, esse desconforto está sendo perdido. Não que já não tivesse sido, mas nesses últimos tempos as pessoas não apenas olham Deus olho no olho, como elas são capazes de apontar o dedo para Deus. Elas são capazes de pressionar Deus. Elas são capazes de, quem sabe, empurrar Deus para que Ele haja mais rápido. São capazes de dar ordens para Deus. São capazes de dizer, Senhor, eu fiz isso ou aquilo, agora estás obrigado a me atender. Ora, é como se o Deus que é fogo encontrasse um outro fogo em mim. Eu sou tão poderoso quanto. Eu sou grandioso também. Ai de nós, quando nos esquecemos de que somos pó. E diante do Deus Todo-Poderoso, sabe o que sobra de nós? Cinzas. Sim, cinzas. O Deus Todo-Poderoso, com seu poder, Ele é recebido por nós pecadores, que não conseguimos olhá-lo nos olhos. É impossível. Não nos sentimos totalmente confortáveis por causa do nosso pecado. Não nos sentimos totalmente à vontade. Nós reconhecemos que Ele é um Deus santo, Ele é um Deus poderoso. E quando a palavra de Deus diz humilhai-vos, seria mais ou menos dizer, coloque-se no seu lugar. Você é um ser humano, pecador, pequeno. Um ser humano que faz planos para o final de semana e por causa de um vírus que não pode ser visto a olho nu, fica lá na cama 3, 4 dias. Esse sou eu. Planos. Fazemos planos, mas ficamos ali. Somos pequenos. Temos uma série de ideias boas. Temos uma série de planos para o futuro e de repente tudo muda, porque percebemos que na verdade nós somos cinzas. Nós somos pequenos. Somos pecadores diante de um Deus que é fogo consumidor. Esse sentimento de cinzas é o sentimento diante de um Deus que é fogo. O Deus que é fogo, Ele mostra a nossa condição. Ele revela o nosso estado. E ao fazer isso, nós nos humilhamos diante dEle. Diante de Deus, o meu pior vem à tona. E eu peço, Deus, me perdoe. Me perdoe. Tu és grande, mas eu sou pecador.
limpe o meu coração. Deus, quem sou eu para mandar em ti? Tenha misericórdia de mim. O poder de Deus, ilustrado pelo fogo, me deixa numa situação de total vulnerabilidade, ilustrada pelas cinzas. Aliás, há um costume, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas muito mais presente no Antigo Testamento, que me dá a impressão que Deus ensinou na prática que nós deveríamos fazer algo para lembrar o nosso estado diante dele. Acompanhe comigo a leitura de Jonas 3, 5 e 6. É um dos casos em que uma atitude externa revela a situação da pessoa diante de Deus. Se lembre de Jonas, que vai para Nínive, depois de um verdadeiro empurrão divino. Chegando em Nínive, ele prega, uma cidade inteira se arrepende. Diz o texto: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano e saco, assentou-se sobre cinza. Vou ler um outro texto e depois vou comentar sobre o costume. Esther 4:1. Agora um outro personagem, Mordecai. E hoje a sua Bíblia está descolando as páginas aí, né? Você está indo e voltando. Quando soube Mordecai tudo quanto havia se passado, rasgou suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com um grande e amargo clamor. Interessante que o povo de Deus, ele tinha um costume, que para nós seria uma coisa quase bizarra. De vez em quando, em situações específicas na vida, eles pegavam um saco, onde era guardado alimento, seria algo parecido com um saco de arroz, mas era algo mais grosso do que um saco de arroz. Era um saco feito com pelos de cabra ou camelo. Eles cortavam o saco para ter um lugar onde colocar a cabeça. E eles saíam pelas ruas vestidos assim. Para tornar a cena ainda mais grotesca, eles pegavam cinza e cobriam o corpo inteiro com cinzas. Essa cinza era guardada em casa. Raramente um judeu não tivesse ali na sua casa alguns sacos de cinza que eram acumulados. E quando ele não tinha, ele pedia do vizinho. De onde veio esse costume de se vestir com um saco e de colocar cinza sobre o corpo, em especial sobre a cabeça? Pode imaginar, irmã, você agora com cinza sobre a sua cabeça? De onde veio isso? Concorda comigo que você vestir um saco feito com pelo de camelo não era uma coisa muito confortável? Você sujar o corpo inteiro de cinzas também não era uma coisa confortável. Alguns rabinos, entre eles um grande estudioso, Joseph Telesham, diz que o saco e as cinzas eram exatamente para a pessoa se sentir desconfortável, para a pessoa lembrar do seu estado, como gente que sofre, gente que peca, gente que espera, gente que se decepciona, gente que cometeu um ato
totalmente errado, quando alguém tinha o saco e a cinza no corpo, estava publicamente dizendo: eu não estou bem, eu estou sofrendo, e eu preciso sentir esse sofrimento, para que eu me apresente diante de Deus, da forma mais legítima possível. É um Deus poderoso e é um homem pecador. Irmãos, em vez de saco e cinza, o nosso cristianismo pós-moderno tem nos vestido de mantos lindos, de linho, de ouro. Nós estamos mais próximos da roupa perfumada, nós estamos mais próximos da beleza, do requinte, e isso na verdade ilustra quem nós nos tornamos. Está em falta esse sentimento de homens e mulheres que diante de um Deus poderoso se sentem desconfortáveis por causa do seu pecado. Hoje, um grande número de cristãos se sente à vontade com os seus pecados. Se sente bem, se sente até feliz. É capaz de comentar sobre os seus erros como quem comenta sobre algo bom. Os cristãos se tornaram como que pessoas que não sentem mais dor pelos seus pecados. Não sentem mais a culpa que acaba gerando uma busca a Deus em arrependimento e em sofrimento. Os crentes não sofrem mais por Deus, não sofrem mais pelos seus pecados, não há mais cinza. E porque não há cinza, o crente se senta num banco azul como o nosso, e ele é capaz de colocar-se numa situação de total conforto diante de Deus, mesmo sabendo que a sua vida está marcada pelo pecado. E aí, eu estou confortável. Eu faço uso de pornografia todos os dias, mas estou confortável diante de Deus. Eu estou traindo a minha mulher, mas eu estou desconfortável diante de Deus. Eu estou sendo um homem corrupto nos meus negócios, mas eu estou confortável diante de Deus. Eu não pago os impostos devidos, mas eu estou confortável diante de Deus. Eu sou um mentiroso, mas eu estou confortável diante de Deus. Ora, que conforto é esse? Um Deus todo-poderoso, nós pecadores nos sentindo bem, pecando à vontade, como se Deus fosse igual a nós. Ele não é, senhores. Nosso Deus é santo, e Ele, como um fogo que consome, Ele nos torna cinzas diante da sua presença, e nós nesse desconforto clamamos a Deus dizendo: Deus, livra-me, livra-me da pornografia, livra-me de trair o meu cônjuge, livra-me de mentir, livra-me de agir dessa forma errada aos teus olhos, livra-me dos maus pensamentos, livra-me da boca suja, livra-me da mente poluída, livra-me, Senhor. Isso são cinzas. É o Deus que nos consome. E é maravilhoso quando isso acontece. Porque quando somos consumidos nesse sentido, o que sobra é agradável a Deus. Quando permitimos que Deus faça queimar tudo aquilo que Ele não aprova,
O que sobra de nós, ainda que cinzas, é bênção nas mãos de Deus. Mas enquanto homens e mulheres continuam confortáveis, continuam totalmente felizes em meio aos seus pecados, irmãos, homens e mulheres assim, não saberão o que é a beleza da transformação que o nosso Deus opera. Quero que você acompanhe comigo 3 características das cinzas para nós encerrarmos. Cinzas nos dão um sentimento de tristeza necessário várias e várias vezes na vida. Esse é um dos textos em que nós temos as cinzas e o saco representando tristeza. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cingi-vos de panos de saco, ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. Conhece esse texto? Estamos diante de um cortejo fúnebre, momento de tristeza, momento de dor. E nesse momento, todos ali estão se sentindo desconfortáveis por 2 motivos. O primeiro é a morte de um querido. Mas eles também se vestem de saco. Eles estão pranteando. E se você tiver tempo, por favor, leia o texto inteiro. Segundo Samuel, leia o capítulo inteiro. E você vai perceber que, além da tristeza da morte, existe uma outra tristeza ali. Uma tristeza de família. Uma tristeza de coisas não resolvidas. Uma tristeza comum entre nós, infelizmente, que erramos com o outro, que às vezes falamos mais do que devíamos, que às vezes criamos situações desgastantes para a família. Há um desconforto, aproximado à tristeza. E devo dizer, irmãos, que ainda que o Espírito Santo seja a nossa alegria, ainda que servir ao Senhor gere alegria, ainda que a salvação gere alegria, a tristeza é um sentimento importante para que tenhamos a dimensão da nossa humanidade. De vez em quando, é bom sentir-se triste, para saber que as coisas não estão bem. E diante do pecado, um favor que eu e você devemos fazer a nós mesmos e aos outros. Uma pessoa em pecado não pode ser privada da dor decorrente do pecado. Porque é esse sofrimento, é essa dor, é essa tristeza que gerará arrependimento e o conserto divino, e aí sim haverá alegria. Vejo de vez em quando crentes dizendo: não vamos confrontar, não vamos falar, porque ele vai ficar triste. A tristeza de vez em quando é boa para elaborarmos o sentimento correto, como homens e mulheres pecadores diante de um Deus santo. O meu sentimento de tristeza por ter decepcionado o meu Deus é muito importante. O consolo de Deus, que vem quando me arrependo diante dele, é o conserto para a tristeza, e sem ela, talvez eu nem me arrependesse.
Um outro sentimento associado às cinzas é o arrependimento. Lucas 10:13, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Em geral, no Antigo Testamento, e essa é uma referência ao Antigo Testamento, quando alguém estava arrependido, essa pessoa necessariamente se cobria de cinzas e se vestia de saco. Por quê? Quem precisa saber que eu estou arrependido? Eu preciso. Irmãos, o arrependimento não é uma brincadeira. O arrependimento é fruto de alguém que abandonou um pecado e sofreu muito por ele. Alguém que foi marcado pela vida. E quando o povo de Israel, diante do arrependimento, se vestia de saco e colocava cinza sobre o corpo, eles naquele momento estavam manifestando o arrependimento, dizendo: algo aconteceu, algo me marcou e eu estou aqui arrependido. Será que isso não confirma alguns ensinos do Novo Testamento sobre a confissão de pecados? Sobre alguém se apresentar diante da comunidade e dizer: eu pequei e estou arrependido e peço perdão. O arrependimento, ele gera desconforto. E deve gerar mesmo. Porque o arrependimento é quando eu digo: Senhor, eu pequei. Mulher, eu pequei. Filho, eu pequei. Amigo, patrão, eu estava errado. Mas eu agora admito o meu erro. E eu quero o seu perdão e o conserto dessa situação. Terceiro sentimento associado às cinzas é o pequenez, ou a pequenez. O salmista, no meio do Salmo 69, sai com essa pérola: pus um pano de saco por veste, me tornei objeto de escárnio para eles. Davi, em alguns salmos, deixa claro que diante de inimigos, por vezes ele se sentiu tão injustiçado, que ele tentou expressar isso em palavras. Ele se sentiu magoado, ele se sentiu pequeno. Em alguns momentos ele diz que os inimigos eram comparados a verdadeiros gigantes. Ele se sentiu pequeno. E esse sentimento associado ao saco, às cinzas, é um sentimento importante para nós. A arrogância não nos ajuda no relacionamento com Deus. A prepotência não nos ajuda. Irmãos, há pessoas com um relacionamento com Deus terrível, péssimo, mas elas se escondem atrás de uma prepotência que diz: eu sou membro de igreja há tantos anos, eu sou da família tal, eu tenho esse cargo, eu faço isso, eu faço aquilo. Em vez de grandeza, nós temos que nos sentir pequenos diante de Deus, pequenos por causa dos nossos pecados, pequenos porque de vez em quando nós afrontamos o Deus Todo-Poderoso. Cinzas, portanto, representam para nós vidas que diante do Deus que é fogo, são consumidas pela santidade, pelo poder, pela grandeza de Deus, e se apresentam ao Senhor pequenos,
arrependidos, desconfortáveis, mas pedindo: Senhor, tenha misericórdia de mim. E aí, se você quiser pensar nas cinzas de uma maneira objetiva, vou te ajudar em 5 proposições. Esse sentimento de cinzas gera em nós a lembrança da grandeza de Deus e da nossa pequenez. Pai, grandioso és, eu sou pequeno. O sentimento de cinzas nos desafia a exaltarmos o Senhor e nos submetermos a Ele. Senhor, Tu és meu dono, Tu és fogo, eu não, Tu mandas em mim. O sentimento de cinzas nos incentiva a nos arrependermos de nossos pecados e buscarmos uma vida de santificação. Deus, Tu és santo, eu não, santifica-me, me ajude a vencer os meus pecados. O sentimento de cinzas nos desafia a andar em retidão diante de Deus. Ao ligar o computador e buscar por um site impróprio, que eu sinta desconforto. Esse deve ser o sentimento das cinzas. Numa aproximação imprópria com o sexo oposto, que vem o desconforto. Diante dos pensamentos impuros, impróprios, que vem o desconforto. Diante da desobediência, que vem o desconforto. E que esse desconforto gere em nós retidão. Vamos andar nos caminhos do nosso Deus. O sentimento de cinzas nos assegura uma busca incansável por um estilo de vida que engrandeça o Senhor. Deus, eu quero ser consumido por Ti. Eu quero que o Teu fogo leve embora tudo que está me atrapalhando a ser um servo fiel e um crente comprometido. Portanto, irmãos e irmãs, diante do fogo, 2 perguntas. Você continua o mesmo diante do fogo? Nada foi queimado? Não tem nem um pouquinho de cinzas? Nada. Você continua o mesmo arrogante, os mesmos pecados, a mesma busca desenfreada por uma vida onde Deus não dirige. Se você está assim, é hora de clamar: Deus, queime a minha vida. Eu não posso continuar dessa forma. E diante desse Deus grandioso, você que é humano como eu, que é gente como eu, você consegue agora se sentir bem pequeno, a ponto de enxergar a grandeza de Deus? Consegue isso? Consegue agora colocar de lado qualquer orgulho, qualquer prepotência, qualquer título, qualquer valor e dizer: Senhor, Tu és grande, Tu és fogo, eu sou cinzas, Pai. Na Tua presença eu me derreto, na Tua presença eu acabo, na Tua presença eu literalmente queimo. E quando isso acontece, eu me levanto como filho amado, restaurado e transformado pelo Senhor. Cinzas, por certo você não colocará na cabeça, mas que ela exista no seu e no meu coração. Vamos orar. Querido Deus, nessa manhã, nós tivemos um olhar perturbador sobre nós mesmos. Tivemos, ó Deus, um desconforto enorme em olharmos para nós mesmos e ao mesmo tempo percebermos o
quanto nós precisamos do Senhor, mas o quanto o Senhor é grandioso, santo, poderoso. E Pai, como isso gera desconforto em nós. Obrigado por esse desconforto. E obrigado porque em Cristo Jesus, esse desconforto nos aproxima de Ti e nos leva à entrega de vida, nos leva ao abandono de pecados, nos leva a uma busca incessante por uma vida reta, que te agrade, que te honre. Ó Deus, queime no sentido mais legítimo tudo aquilo que te desagrada e que está no nosso coração. Pai, consuma os pensamentos errados que não combinam contigo. Consuma, Senhor, qualquer traço de glória humana e substitua pela Tua grandeza em nossa vida. Pai, nós, ainda que quiséssemos, não poderíamos te pressionar a nada. Nós só podemos clamar. E o nosso clamor hoje é: faça de nós cinzas na Tua presença, para que, como lemos na Tua palavra, humilhados diante do Senhor, no tempo certo, sejamos levantados, exaltados pelo Senhor. Ajuda-nos a viver de um modo que te agrada, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Quer ficar em pé para cantar? Ó Senhor,